Parte 1. O Encenador de Deus. Antes de ressuscitar mortos, Smith Wigglesworth teve que aprender a morrer. Não a morte física, mas a morte do ego, da razão, da dependência dos métodos humanos. Antes que seus olhos vissem corpos se levantando, ele precisou ver seu próprio orgulho cair. Smith nasceu em 1859, na Inglaterra, numa família muito pobre. Ainda criança, trabalhava horas num campo de beterrabas por um punhado de moedas. Sua educação formal foi mínima. Até os 7 anos, não sabia ler nem escrever. Mas mesmo nesse começo duro, a sensibilidade espiritual já pulsava. Sua avó o levava aos cultos metodistas. E ainda menino, Smith sentia algo inexplicável. Ele dizia: aos 8 anos, já sabia que Deus era real. Sentia sua presença antes mesmo de entender o que era um versículo. Mas a vida não perdoa facilmente quem nasce pequeno. E Smith cresceu tentando ser forte, onde o mundo o chamava de fraco. Trabalhou como encanador. Casou-se com Polly, uma mulher de fé firme e voz profética. E por um tempo, seguiu o caminho da religiosidade tradicional. Só que Smith não nasceu para um evangelho morno. O que ele queria era o fogo. Durante muitos anos, sua vida cristã foi marcada por bons princípios, mas sem poder. Ele ia à igreja, orava com os filhos, ajudava os vizinhos. Mas por dentro, algo estava seco. A fé era educada, ortodoxa e inofensiva. Até que um dia, Polly começou a pregar. Sim, sua esposa. Ela se tornava cada vez mais ousada no espírito. Pregava nas ruas, orava por enfermos. E Smith assistia de longe, admirado, mas intimidado. Certo dia, ele tentou impedi-la de sair para uma reunião. Queria que ela ficasse em casa. Ela olhou para ele com ternura e firmeza. Smith, eu te amo, mas eu amo mais a Jesus. E quando ele me manda falar, eu falo. E saiu. Ele ficou, mas Deus também ficou com ele naquela sala. E ali começou o processo que mudaria tudo. Polly havia descoberto um grupo diferente, o povo pentecostal. Eles falavam em línguas, jejuavam com intensidade, criam em cura divina. Smith, no início, achava tudo exagerado, até cômico. Mas algo o inquietava. Eles tinham poder. Enquanto ele falava da Bíblia, eles a viviam. Enquanto ele orava com palavras decoradas, eles choravam com gemidos inexplicáveis. E isso o quebrantou. Em 1907, após muito relutar, Smith Wigglesworth foi a uma reunião pentecostal. Ficou num canto, observando, mas de repente caiu de joelhos. Começou a tremer e chorou como uma criança. Foi batizado no Espírito Santo e começou a orar em línguas. A partir daquele momento, a fé racional deu lugar à fé incendiada. E o encanador simples da Inglaterra se tornaria um dos pregadores mais ousados e sobrenaturais que o mundo já viu. O que aconteceu depois parece cena de filme. Smith começava a pregar com autoridade. Não gritava, mas falava como quem tinha convicção profunda. Começou a impor as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Tumores desapareciam, cegos viam, surdos ouviam e então os mortos começaram a se levantar. Sim, 23 vezes. Em reuniões públicas, em funerais, em casas, Smith orava, ordenava e a vida voltava. Mas por trás dos milagres, havia um homem quebrantado. E o segredo não estava na técnica, nem num tom de voz, nem na postura de palco. O segredo estava nas madrugadas. Polly dizia que noite após noite ela acordava e via Smith de joelhos. Às vezes chorando, às vezes sussurrando, às vezes apenas em silêncio com o rosto no chão. Ele orava com gemidos, orava com lágrimas, orava como quem dependia do céu para respirar. E ali, nas madrugadas, ele nascia de novo. Smith dizia: não oro por poder, oro por pureza, porque onde há pureza,
o poder vem por consequência. Essa era a sua busca, um coração sem reservas. Por isso chorava tanto, porque sabia que sem santidade, milagres virariam vaidade, e sem quebrantamento, o dom viraria espetáculo. Essa primeira fase da vida de Smith nos ensina algo poderoso. Antes de operar sinais, você precisa morrer. Antes de levantar outros, você Precisa se ajoelhar. Antes de pregar com autoridade, você precisa orar com lágrimas. Na próxima parte, vamos ver como os milagres se multiplicaram, as multidões aumentaram e como o preço espiritual cobrado por isso foi ainda mais alto. Parte 2. Milagres que pesavam na alma. Depois que Smith Wigglesworth foi batizado com o Espírito Santo, algo mudou drasticamente. Ele já não falava como um homem comum. Não apenas porque sua fé cresceu, mas porque sua dependência de Deus se aprofundou. Suas reuniões não eram como as que vemos hoje. Não havia luzes, música alta ou discursos carismáticos. Havia silêncio, temor. Pessoas esperando, não pelo pregador, mas por Deus. E quando Smith subia para falar, não era ele quem falava. Era como se o céu baixasse sobre a voz dele, como se a atmosfera fosse rasgada por cada palavra. E então, milagres aconteciam. Em Manchester, durante uma reunião, uma mulher paralítica há 15 anos foi carregada por parentes. Smith a viu, olhou fixo e disse apenas: "Levante-se, em nome de Jesus." Ela hesitou. Ele repetiu. E então, diante da multidão, ela se levantou e andou. A igreja veio abaixo. Pessoas gritavam, choravam, caíam de joelhos, mas Smith apenas abaixou a cabeça e sussurrou: "Toda a glória é de Jesus." Certa vez ele foi chamado ao funeral de uma jovem, família em prantos, esperança enterrada. Mas Smith sentiu algo no espírito. Pediu para todos saírem da sala. Ficou a sós com o corpo. Orou. Tocou o rosto da moça e disse: "Volte, ainda não é sua hora." Minutos depois ela tossiu, abriu os olhos e voltou à vida. Isso não foi um caso isolado. Segundo registros, Smith ressuscitou pelo menos 23 pessoas. Mas com o crescimento do ministério, veio também o peso. Críticas, calúnias, inveja, ataques espirituais. Alguns diziam que ele era herege. Outros o acusavam de fanatismo. Muitos líderes religiosos o rejeitavam abertamente. Mas nada disso o abalava, porque ele sabia quem o havia enviado. Ele dizia: "Se os homens me aplaudirem ou apedrejarem, isso não muda a minha missão. O céu me chamou, e só ele pode me parar." O segredo da autoridade de Smith era simples: oração e santidade. Ele acordava antes do sol, orava por horas, jejuava com frequência e lia a Bíblia com fome. Costumava dizer: "Alguns tomam café da manhã, eu tomo a palavra, só depois me alimento." Era radical? Sim, mas era real. Não havia espaço para superficialidade, não havia performance, havia presença. Mas a parte que poucos viam era o preço espiritual. Smith sentia dores físicas constantemente. Seu corpo era atacado por doenças. Seu coração era alvo de lutas emocionais. E muitas noites ele chorava sozinho. Polly, sua esposa, era o apoio firme, mas com o tempo ela ficou doente. Smith orava, jejuava, clamava, mas Deus a levou. E ali ele quebrou. Diante do caixão, segurou a mão dela e disse: "Você correu bem, Polly. Agora eu continuo." Depois disso, Smith nunca mais foi o mesmo. Continuou pregando, continuou curando, continuou impactando. Mas seus olhos carregavam um peso, um silêncio profundo, como quem convive com a eternidade em segredo. E mesmo assim, ele não parou. Visitava países inteiros, pregava em cidades pequenas e capitais. Nunca cobrava nada. Não vendia milagres, não fazia campanha de marketing. Só anunciava: "Jesus salva, cura e batiza com fogo." E o céu respondia. Durante uma campanha na Noruega, uma menina de 12 anos com tumor facial foi curada na hora. Em Portugal,
Um homem cego desde o nascimento gritou no meio do culto: "Consigo ver, eu vejo." Em Chicago, durante um congresso, mais de 500 pessoas foram batizadas no Espírito em uma única noite. E Smith saía pelas portas laterais e ia orar. Não havia aplauso suficiente que o distraísse. Porque ele não vivia para a fama, vivia para a fidelidade. Essa fase da vida de Wigglesworth mostra que unção não substitui oração. Milagres não são prova de aprovação automática. E quanto mais alto Deus te leva, mais profunda deve ser sua raiz. Smith vivia em público com poder, mas morava em secreto com lágrimas. E talvez seja por isso que seu ministério nunca caiu, porque a base era o joelho, não o palco. Na próxima parte, vamos explorar os ensinos mais fortes de Smith, os segredos da sua fé inabalável e os confrontos espirituais que moldaram sua missão. Parte 3. A fé que não pedia licença. Smith Wigglesworth não era apenas um milagreiro, ele era um construtor de fé. E toda vez que subia para pregar, ele não queria impressionar, queria provocar o espírito das pessoas. Não tolerava a incredulidade, não negociava com medo e não suavizava a mensagem para agradar a plateia. Sua missão era clara: despertar os que estavam mortos por dentro. Um de seus ensinamentos mais fortes era este: a razão é a maior inimiga da fé. Se você conseguir explicar, então não é milagre. Ele insistia que fé e lógica não andam juntas, porque o evangelho é poder, não argumento. Quando alguém dizia: "Mas isso não faz sentido", ele respondia: "Se fizesse, não seria de Deus." Outro princípio central de sua pregação: nunca ore por algo que você não acredita que vai acontecer. Para ele, orar por orar era perda de tempo. A oração tinha que nascer da convicção, não da rotina, não do costume, não do desespero. Ele dizia: quando oro, já começo a agir como se tivesse recebido, porque fé é isso, andar como se já fosse real. Essa postura não o tornava arrogante, mas o tornava inabalável. Durante uma ministração, uma senhora o abordou dizendo que já havia orado por cura várias vezes sem resultado. Smith respondeu sem rodeios: então a senhora nunca orou com fé, porque a fé que toca ao céu muda a terra. Ele era direto, incômodo, sem floreio, mas verdadeiro. Outro ensino marcante: a fé cresce quando você alimenta seu espírito e enfraquece quando você alimenta sua dúvida. Por isso ele evitava distrações, não lia jornais, não se envolvia em discussões políticas, não perdia tempo com futilidades. Seu foco era um só: encher-se da palavra até transbordar. Carregava sua Bíblia em todo lugar, dormia com ela ao lado, orava sobre ela. Pregava com ela na mão, mesmo quando os braços doíam. Ele dizia: a palavra é o combustível da fé. Se não tiver palavra dentro de você, não terá fogo fora. Um ponto que ele martelava sempre: milagres seguem a fé, não o contrário. Ou seja, você não deve esperar ver para crer. Você deve crer e então verá. Por isso ele enfrentava diagnósticos sem tremer. Por isso ele orava por câncer, cegueira, paralisia, como quem pede pão numa padaria. Não era soberba, era convicção. Certa vez, durante um culto, um homem com hérnia gritava de dor. Smith perguntou: você crê que Jesus pode te curar agora? O homem disse: sim. Smith respondeu: então seja curado, em nome de Jesus. E bateu com força no local da dor. A hérnia desapareceu na hora. O homem caiu de joelhos, gritando: está feito! Está feito! Muita gente criticava esse estilo bruto. Diziam que ele era agressivo demais. Ele respondia: não sou eu quem toca. É a fé da pessoa que provoca o milagre. E completava: quando o Espírito me move, não peço licença. Eu obedeço. Ele também falava muito sobre o perigo da dúvida. Dizia que duvidar de Deus era como chamar Deus de mentiroso. Por isso, não tolerava orações mornas, nem evangelho diluído. Para ele, o maior problema das igrejas era a ausência de fé real. Pessoas cheias de teoria, mas vazias de fogo. Ele dizia:
Prefiro um cristão sem teologia, mas cheio do Espírito, do que um teólogo cheio de doutrina e seco como o deserto. Era isso que o fazia diferente. Ele não se apoiava em estrutura, se apoiava no Espírito. Outro ensinamento marcante. Quando tudo em você quer desistir, a fé te faz continuar. Ele falava isso com propriedade, porque enfrentava lutas internas, enfermidades, solidão e ainda assim seguia. Em sua pregação, uma das frases mais repetidas era: somente creia. Simples assim. 2 palavras, mas carregadas de explosão espiritual. Somente creia era mais que um bordão, era a base da vida dele. Na próxima parte, vamos mergulhar nas últimas décadas do seu ministério. Como ele lidou com a perda da esposa, os conflitos espirituais no fim da vida e os milagres que continuavam mesmo com o corpo cansado. Parte 4. Ferido, mas inabalável. Smith Wigglesworth já era um nome conhecido em vários continentes. Suas viagens missionárias se espalharam pela Europa, América do Norte, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e Índia. Mas a fama nunca o seduziu e o poder nunca o poupou do sofrimento. Porque mesmo aqueles que operam grandes milagres ainda sentem dor. A maior de todas veio com a morte de Polly, sua esposa. Ela era sua companheira de oração, sua estrutura emocional, seu contraponto sensato e amoroso. Polly havia sido a primeira a crer que ele tinha um chamado. Quando ele ainda era um encanador inseguro, era ela quem dizia: Deus te ungiu, vá em frente. Quando ela partiu, Smith entrou em choque. A história conta que na hora do sepultamento, ele segurou sua mão fria, ajoelhou-se e orou com toda a fé. Pediu a Deus que a trouxesse de volta. E por um momento, o coração dela bateu. Ela voltou à consciência. Mas então disse: Smith, meu tempo acabou. Não me segure, continue, pregue até o fim. Ele segurou o choro, beijou sua testa e respondeu: eu vou terminar o que começamos. E assim despediu-se e seguiu. Mas aquele momento o marcou para sempre. Ele continuou viajando, continuou pregando, continuou orando pelos enfermos, mas suas madrugadas ficaram mais silenciosas, mais solitárias, mais doloridas. Ele chorava muito, e muitas vezes era encontrado orando baixinho, deitado ao lado da cama onde ela costumava dormir. Mesmo com o luto, a unção não cessava. Os milagres continuavam acontecendo. Só que agora, o milagre mais forte era vê-lo de pé, com o coração quebrado, mas o espírito aceso, com o corpo envelhecendo, mas a fé rejuvenescida, com a alma ferida, mas a missão intacta. Smith passou a escrever menos, mas pregava com mais destino. Foi o primeiro a alcançar o que é considerado o maior número de discípulos por continente em um ministério solo. Foi pregar em Alemanha durante a Primeira Guerra e foi preso como espião. Orou na prisão e seu carcereiro quis ser convertido. Ele foi liberto, continuou a pregar. Quando foi questionado por tudo, ele só dizia: Deus está comigo. Intensidade. Em suas últimas mensagens, a ênfase era clara: voltem ao Espírito Santo. Ele via uma geração crescendo dependente de métodos, estruturas, tecnologia, mas vazia de unção. E ele chorava por isso. Em um de seus últimos cultos, com mais de 80 anos, ele orou por um rapaz com epilepsia. Enquanto orava, teve um vislumbre espiritual. Viu o rosto do jovem sendo iluminado por uma luz dourada e disse: o Espírito Santo vai te usar para alcançar nações. Aquele jovem se tornou um dos maiores evangelistas da África. Mesmo com o corpo cansado, ele continuava atendendo pessoas. Certa manhã, já com os olhos fracos e as mãos trêmulas, ele orou por um pastor que sofria de depressão há anos. Após a oração, o homem caiu no chão, em prantos. E quando se levantou, a angústia havia desaparecido. Ele dizia: a tristeza pode gritar alto, mas a presença de Deus ainda fala mais alto.
Smith Wigglesworth pregou seu último sermão aos 87 anos. Foi uma mensagem simples, sobre a cruz, sobre o sangue, sobre o fogo do Espírito. E no final ele disse: meu corpo está velho, mas meu espírito nunca esteve tão vivo. Depois disso, se retirou, não por cansaço, mas por direção. Passou os seus últimos dias em oração. Recebia poucas visitas, mas todos que entravam saíam tocados, porque mesmo sem abrir a boca, a presença era sentida. No dia 12 de março de 1947, Smith Wigglesworth estava sentado na casa de um amigo, esperando o início de um funeral que ele participaria. Tinha a Bíblia no colo e um leve sorriso no rosto. De repente, abaixou a cabeça e partiu, sem agonia, sem aviso, sem alarde. O homem que viveu com intensidade partiu em paz. Seu legado não coube num túmulo. Até hoje, suas mensagens são lidas em dezenas de línguas. Seus ensinamentos sobre fé, cura, oração e poder do Espírito são usados por pastores no mundo todo. E sua vida continua sendo um grito no meio de uma geração distraída. Voltem à fé verdadeira. Voltem à santidade. Voltem ao altar. Na próxima parte, vamos encerrar Uma reflexão poderosa sobre o legado de Wigglesworth e o chamado para quem, como ele, não aceita viver um evangelho sem fogo. Parte 5. Um legado que ainda grita. Smith Wigglesworth partiu, mas sua vida nunca foi embora. Porque existem pessoas que não passam pela história. Elas cravam marcas eternas. E Smith foi uma dessas almas raras. Um encanador analfabeto, um homem comum, sem palco, sem formação, sem fama intencional, mas cheio de algo que o mundo já não reconhece mais com facilidade: autoridade espiritual. Ele não era apenas um pregador, era uma testemunha viva do que Deus pode fazer quando encontra alguém totalmente rendido. Ele provou que a fé move montanhas, mas primeiro precisa mover o coração. Que milagres são reais, mas acontecem no chão da oração. E que não existe poder legítimo sem santidade profunda. Smith viveu em tempo integral, sem meio termo, sem desculpas, sem distrações. Não era um influencer gospel, era um homem de altar, de palavra, de lágrimas, e tudo isso num corpo frágil, com perdas reais, com dores escondidas, mas com uma fé inegociável. O que torna a história de Smith tão poderosa não são os milagres em si, é o que havia por trás deles. As madrugadas em silêncio, as orações sussurradas, as páginas da Bíblia molhadas de choro, a saudade da esposa, a dor física, a solidão espiritual. E mesmo assim, ele seguiu. Em um de seus últimos escritos ele disse: quando eu morrer, espero que não digam que fui um grande homem, mas que conhecia um grande Deus. E esse foi o segredo o tempo todo. Smith nunca quis ser o homem do milagre. Ele queria ser o homem da presença. E por isso, os milagres vinham. Hoje, sua história atravessa gerações. Não como uma lenda, mas como um desafio. Porque ela nos pergunta: onde está a nossa fé? Onde está o nosso altar? Onde está o nosso fogo? Vivemos tempos em que o evangelho virou produto, a unção virou conteúdo, a oração virou discurso. Mas a vida de Smith Wigglesworth nos lembra: Diz ainda unge quem se santifica. Que o céu ainda responde a quem ora com sinceridade. Que ainda é possível viver um evangelho de poder. Que o que Deus fez antes, Ele quer fazer de novo. A diferença, hoje, somos nós os chamados. Hoje, somos nós que precisamos ajoelhar. Hoje, somos nós que precisamos voltar a chorar nas madrugadas. Não por culpa,
mas por fome. Não por religiosidade, mas por relacionamento. Smith não era especial. Era disponível. Deus não o escolheu porque ele era perfeito, mas porque ele era rendido. E esse convite vale para você também. Se você se sente fraco, Smith também sentia. Se você se acha indigno, ele também se achava. Mas ele não parou aí. Ele se entregou e o céu respondeu. O mesmo Deus de Smith Wigglesworth ainda ouve, ainda cura, ainda restaura, ainda levanta, ainda envia e ainda está procurando por alguém que diga: eis-me aqui. Não tenho muito, mas tenho fé. Se essa história mexeu com você, não deixe que ela vire só mais uma inspiração bonita. Deixe que ela seja um chamado pessoal. Para orar mais. Para crer mais. Para abandonar o que te esfria. Para voltar ao lugar onde o fogo queima. Para viver com o céu nos olhos e os joelhos no chão. Smith Wigglesworth ressuscitou mortos. Mas o maior sinal foi nunca ter deixado a fé morrer dentro dele. E você? Vai deixar a sua morrer? Ou vai reacender agora? Porque a fé que move o céu ainda nasce nas madrugadas em que só você e Deus sabem o que está acontecendo. E nessas madrugadas, milagres ainda esperam para acontecer.